Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos na liturgia os santos inocentes, aqueles que nós vamos ver no Evangelho que ofereceram, mesmo que não foi tanto uma oferenda, eles tiveram a vida roubada por determinação de Herodes. Eram crianças de 2 anos para baixo que Herodes decide de matar, buscando matar o Filho de Deus. Então, eles participaram do batismo de sangue, não receberam o sacramento do batismo, mas através do martírio eles ofereceram a vida pelo Senhor. Hoje nós continuamos na leitura da primeira carta de São João, num tema inicial que, sempre em decorrência do mistério da encarnação, de viver na verdade, então de evitar o pecado. E assim começa o autor sagrado dizendo: Deus é luz e nele não há trevas. Então, uma separação muito clara entre a luz que é Deus, a luz que vem de Deus, e então toda a consequência da leitura agora porque nós somos de Deus, nós devemos evitar o pecado, evitar as trevas. E se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Então, a verdadeira comunhão com o Senhor implica o viver na luz, abandonando as trevas, abandonando o pecado. Se nós continuamos a viver no pecado e dizemos assim que estamos em comunhão com Deus, então somos mentirosos. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. Não é somente a comunhão com Deus, mas a comunhão entre nós. E esse tema da comunhão já aparecia na leitura de ontem, que era o motivo pelo qual o autor dava testemunho. Então, aquele testemunho que era o anúncio daquilo que viram, que ouviram, que contemplaram e que tocaram. E que, então, por causa dessa luz, o Cristo nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, então nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está dentro de nós. Então, reconhecer esse pecador, reconhecer que nós temos infidelidades, mas é justamente este passo que é o primeiro determinante de reconhecer esse pecador. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso, porque nós já pecamos e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, nós temos junto do Pai um defensor. E vejam que esse defensor que ele fala aqui é Jesus Cristo. Então, em outro momento, no Evangelho, vai se falar do defensor enviado pelo Filho, que é o Espírito Santo. Agora, o nosso defensor apresentado na leitura de hoje, que intercede a Deus por nós, para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados quando nós reconhecemos que somos pecadores, e por isso nós fazemos a palavra de Deus verdadeira. Esse defensor é o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, o justo. E ele perdoa não só os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Então, meus caros, o mistério da encarnação que nós estamos celebrando nos coloca diante de um fato. O Deus misericordioso enviou o seu Filho. Esse Filho é o nosso advogado, é o nosso defensor. Mas ele coloca na leitura de hoje condições para que nós possamos viver um caminho de conversão. Então, a primeira delas é a coerência da nossa vida com a luz, porque quem está com Deus não pode conviver com as trevas. Mas nós podemos pecar. Então, para isso, nós devemos reconhecer que temos pecado e que, assim fazendo, nós temos um advogado que intercede junto a Deus para que nós sejamos perdoados, e não somente nós, porque ele perdoa os pecados do mundo inteiro.
No Evangelho de hoje, nós temos aquilo que é próprio de Mateus, de ler a história a partir de uma citação de um fato do Antigo Testamento. E que ele vê, então, isso se realizar na história de Jesus, na história do povo de Deus. Quando os magos partem da gruta de Belém, então José tem um sonho. E em sonho, o Senhor vai dizer assim: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então Deus entra na história para salvar o seu projeto salvífico, para salvar a vida do seu filho, para salvar o Salvador. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. É interessante essa expressão de Mateus, o menino e sua mãe. Então, que não dá nomes, mas fala dessa relação, essa relação que é vital, essa relação que é carnal, mas que é relação de fé, que é relação espiritual. O menino e sua mãe. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor Jesus disse pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Então, essa é uma citação do profeta Oséias, e que é uma coisa assim grandiosa, porque o povo de Israel está ali no Egito como escravo, e é praticamente assim um refazer a criação, um grande fato, e que quando se vê isso assim em Mateus, parece que é uma citação tão grande para um fato insignificante, mas agora é Deus que, primeiramente, coloca o seu filho numa citação, porque ele entra no Egito por determinação do Senhor através do sonho de José. Então coloca o seu filho, que nasceu igual a nós em tudo menos do pecado, numa situação de exílio, como o povo de Israel. E depois Deus chama o seu filho do Egito, como chamou também o povo de Israel. É interessante que a igreja copta do Egito, ela cultua esta presença do Senhor que esteve ali no meio deles. Então, reconhece que ali esteve o próprio Filho de Deus que passou por aquela terra. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo que os magos tinham dito. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos, José e Benjamim, e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. A tradição antiga vai dizer que Raquel justamente foi sepultada em Belém. Então, por isso a ligação fácil, óbvia que Mateus faz entre esses episódios. Então, nós temos hoje no Evangelho essa situação de o filho de Deus que assume o mistério da encarnação na sua radicalidade, fazendo-se também passar pela mesma história do povo de Israel no Egito e em uma situação de sofrimento. Então, no dia da Sagrada Família, nós dizíamos assim: Maria e José, agora com Jesus, é uma família que tem dificuldades, que tem crises, muitas, mais do que uma família normal, e continua ali vigorosamente ouvindo a palavra de Deus. Então, José é reconhecido em todos esses episódios como o chefe da família, aquele com quem Deus fala, e ele vai aceitar a vontade de Deus na sua força, na sua intuição, que é também belo isso de José, capaz de escutar a vontade de Deus enquanto dorme em um sonho e levantar-se e prontamente colocar em prática. Deus que sofre o suplício de tantos no mundo de hoje. O mundo de hoje é feito de muitas pessoas que migram para salvar a vida. E em cada migrante nós devemos ver também que é a presença do Senhor Jesus que se faz vizinho a nós em uma situação limite de sofrimento. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.